por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, queridos, aqui Jesus, ele está dizendo que existe um reino preparado para cada um de nós. Mas esse reino, ele não foi preparado quando Jesus veio a esta terra. Este reino, ele não foi preparado somente depois que Jesus morreu naquela cruz. Mas esse reino, ele foi preparado para cada um de nós. A palavra do Senhor diz que desde a fundação da terra. Então, vamos dizer que você deseja muito ter um filho. E quando você está tão ansioso para ter esse filho, o que acontece? Você muitas vezes vai começar a ter... Não está passando, viu, Antoniel? Porque você colocou outra coisa lá. Você vai começar a preparar um quarto especial para essa criança. Você vai começar a preparar, então, vamos dizer, um enxoval, quando você nem mesmo ainda tem essa criança, não é? Mas a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela nos diz que Deus, ele está ansioso, querendo ver eu e você lá no céu, neste reino que ele tem preparado. Este sermão, irmãos, eu preparei ele com baseado em algumas passagens dos livros Parábolas de Jesus, Profetas e Reis e Primeiros Escritos e um pouquinho do Desejado de Todas as Nações. Então aqui nós vamos poder ver realmente um vislumbre do reino que Deus tem preparado para nós. Veja o que diz aqui. Depois que o próprio Jesus nos falou, em Parábolas de Jesus, na página 374, ele diz que melhor do que títulos para o mais nobre palácio da terra é o título para as mansões em que o nosso Senhor Jesus foi preparado. Jesus tem exposto o céu e apresenta a sua glória ao nosso olhar, para que a eternidade não seja omitida das nossas cogitações. Jesus vem apresentar as vantagens e belas imagens do lar celestial, para que as atrações do céu, elas se tornem familiares aos nossos pensamentos. E o salão da memória seja guarnecido de quadros de beleza celestial e eterna. O grande mestre dá ao ser humano uma visão do mundo futuro. Então veja, quantas vezes quando você vai dormir e você não está com sono, e você fica ali deitado e vem vários pensamentos na sua mente, e você muitas vezes deseja se concentrar em algo, eu faço isso. Eu quero me concentrar em algo maravilhoso que me deixe calma, de qualquer ansiedade, para que eu possa ter um sono bom. Então eu costumo ler antes de eu me deitar. E aí eu começo a meditar naquela leitura. Se for, agora eu estou lendo Patriarcas e Profetas. E ali você começa a ver as dificuldades que Abraão passou. Você começa a ver também a felicidade do lar dele ao nascer aquele filho tão desejado. E aí eu começo a imaginar a peregrinação de Abraão, de Sara, daquela multidão de servos que acompanhavam junto com os animais. E aí eu fecho meus olhos e eu vou viajando nisso aí até que eu adormeço. E aí isso me traz uma paz bem grande no coração, sabendo que Deus estava cuidando de todos os mínimos detalhes de Abraão. E queridos, é exatamente isso que Jesus, ele deseja fazer conosco. Que nós tenhamos na nossa mente, um vislumbre, a gente consiga realmente imaginar. Porque eu vejo que hoje em dia, nós estamos vivendo
tempo de tecnologia muito avançada, aonde nós queremos ver, aonde nós estamos acostumados com as coisas acontecerem muito rápido. Parece que nós não estamos mais tendo tempo de imaginar nada, não é? A gente precisa de algo, imediatamente a gente vai lá no Google, coloca para pesquisar e você tem imagem, tem vídeo, tem resposta, tem livro. E isso aí está prejudicando, de certa forma, a nossa criatividade, a nossa imaginação. Mas em Parábolas de Jesus, aqui nós podemos ver que Jesus ele vem apresentar as vantagens e as imagens belas. Mas como é que eu vou ver essas imagens? Com os detalhes que ele me dá na palavra dele, e aí eu consigo vislumbrar com a minha mente. Mas para isso nós precisamos estar desejosos de conhecer isso que o Senhor deseja nos mostrar. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse 21. Vamos ver um pouquinho dessas imagens que o Senhor deseja que nós tenhamos na nossa mente, não apenas hoje, mas sempre, para que nós possamos, queridos, falar para outras pessoas que não têm Apocalipse 21. As pessoas que não têm ainda o conhecimento do que nós temos. Então, aqui em Apocalipse 21, de 1 a 4, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha, aqui João, ele está tendo uma visão de um novo mundo. E ele diz assim: Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ontem eu estava conversando com meu filho, e eu não sei o que foi que eu perguntei para ele, ele disse: Não, minha irmã, não é assim não. Aí eu disse: Ei, eu não sou sua irmã não. Ainda não, eu sou sua mãe. Aí ele me olhou assim e disse: Ainda? Como assim? Eu disse: Porque lá no céu eu não vou ser sua mãe, eu vou ser sua irmã lá no céu. Aí ele disse: Ué, a gente vai perder a memória, hein? Eu não vou saber que a senhora era minha mãe, não? Aí eu disse: Não, nós não vamos perder a memória. Nós iremos nos reconhecer, saberemos quem é quem, não é? Mas lá no céu, Jesus diz, lá não haverá famílias no céu durante o milênio, como nós temos aqui na terra, né? Pai, mãe, filhos. Lá nós seremos como os anjos. Nós seremos todos no mesmo nível, todos iguais. Então, aqui João, ele diz que ele viu essa cidade santa e ele compara. Ele não tem uma coisa mais bonita para comparar do que uma noiva. Deixa eu perguntar aqui para os homens que já se casaram. No dia do casamento, tem coisa mais bonita do que a noiva vindo para ser sua esposa, não é? O homem, ele vê ali naquele momento algo assim incomparável. É um momento único. E João, olha que João nem era casado, viu? João não chegou a se casar. E João, ele sabia que era algo tão lindo que ele não tinha nada para comparar. E agora, ele começa a dizer que essa cidade linda, ela é ali o tabernáculo de Deus, onde Deus irá morar com os seus filhos. E nós seremos para sempre seus filhos, vendo o nosso Deus, o nosso Pai, adorando Ele, não como nós adoramos hoje, que nós adoramos em espírito e em verdade, sem vê-lo, mas ali nós veremos face a face. E aqui,
ainda no capítulo 21, no verso de 9 a 11, diz assim: um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas pragas, ele se aproximou de mim e disse: venha, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito a um grande alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Olha o detalhe: ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. No verso 16 a 19 diz que a cidade era quadrangular. Ela tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura, perfeitamente iguais. A altura também era a mesma, e os muros todos adornados de toda espécie de pedras preciosas. Queridos, Deus, ele preparou algo tão, isso é inimaginável pela nossa mente, tão finita. Eu fico tentando assim, visualizar essa cidade, o brilho dessa cidade, com esses detalhes que a Bíblia nos dá. João, ele procurou passar para nós detalhes que nós não conseguimos imaginar. Porque eu não consigo imaginar uma pedra preciosa desse tamanho aqui, 2.200 quilômetros. É um brilho maravilhoso, é um brilho muito grande. É algo assim que a minha mente não consegue alcançar. E eu gostaria muito de ter pelo menos um vislumbre dessa cidade, porque eu acredito que deve ser algo assim maravilhoso. E dele continua ainda nos dizendo, olha, no verso 21 do verso 21. No capítulo 21, verso 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. Agora um detalhe. Em cima dessas portas tem o nome de cada um dos apóstolos e também o nome de cada uma das tribos de Israel. E a humanidade, os salvos, eles serão separados em 12 tribos, como o Israel antigo. Então, cada um que tem as características da tribo de Judá vai entrar pela porta da tribo de Judá. E assim por diante. Virá a tribo de Benjamim, a tribo ali de cada um dos filhos de Jacó. E nesse nome ali que tem o nome das tribos e também o nome dos apóstolos, em cima de cada uma dessas portas. Nós lembramos que um dos discípulos, ele traiu Jesus e ele foi substituído. Judas, o nome dele não estará ali, mas estará o nome de um outro discípulo. E sabe quem é o discípulo que Deus escolheu para substituir Judas? Pedro. Pedro? Não. Paulo. O antigo Saulo. Foi Deus que escolheu Saulo para ser tornado Paulo. E é o nome dele que estará ali. Não é lindo? E Paulo, ele é exatamente como ele disse, o menor. Ele disse, eu não sou digno, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Mas Paulo foi o escolhido por Deus para substituir Judas. Então aqui, queridos, no verso 22, aqui nós vamos ver que essa praça, olha só, as portas da cidade, que eram 12 pérolas, a praça da cidade era feita de quê, irmãos? Puro ouro. De puro ouro. Você já teve ideia? Uma praça de ouro puro, irmãos. E diz ainda, aqui no verso 12 é onde nós vamos encontrar a informação de que nas portas 12 anjos e nos nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Mas na terra renovada, isso está em Profetas e Reis, na terra renovada, os redimidos
se empenharão em ocupações e prazeres que levaram felicidades a Adão e Eva no início, antes da entrada do pecado. Será ali vivida a vida edênica entre o jardim e o campo. Onde é que está a cidade? A cidade é onde Jesus mora. É onde estão ali como Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, mas eu vou preparar-vos lugar. Então, as moradas já existiam. Estão lembrados que nós lemos lá em Mateus? Então, as moradas já existiam. Mas Jesus, com a sua morte, ele agora foi preparar lugar para eu e você. Nós somos pecadores, mas a partir do momento que nós reconhecemos Jesus e o aceitamos como nosso Senhor e nosso Salvador, nós somos redimidos pelo seu sangue. Pecamos, nos arrependemos, pedimos perdão, e então Jesus, ele entra com providência, nos perdoa e apaga os nossos pecados. Então, queridos, esse acontecimento que está nesse momento acontecendo no céu é algo que nós precisamos vislumbrar, precisamos ter um conhecimento e tomar posse daquilo que Deus quer nos dar. Porque às vezes é muito triste quando a gente encontra pessoas que você pergunta a respeito da certeza da salvação. E a pessoa está dentro de uma igreja, é batizado, tem conhecimento da palavra, e a pessoa diz: eu não sei se Jesus voltasse hoje, eu estaria salvo. Sabe, isso é uma declaração que deixa Jesus muito triste e Satanás muito feliz. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E fé em quê, irmãos? Fé na igreja? Fé no meu cargo? Fé no que eu faço, nas minhas obras? Não. É fé no sangue de Jesus que foi derramado na cruz por mim. É fé, é confiança plena do amor que Ele tem por mim. Não é que tenha qualquer merecimento em mim. Não é que eu seja boa. Eu, na verdade, mereço a morte. Porque esse é o punhão do pecado. Mas Jesus, Ele dá a recompensa para aqueles que acreditam nele, para aqueles que tomam posse do que Ele fez por cada um de nós. Quando alguém perguntar para você, se Jesus voltar hoje, você estará salvo? Você pode responder com toda certeza: estarei sim. Subirei com Jesus transformado nas nuvens do céu. Porque é isso que Cristo quer. Que a gente tome posse da promessa que Ele fez para cada um de nós. Ele foi preparar lugar. E por que é que eu vou deixar o meu lugar vazio? Não vou. A passagem já está comprada, já está paga. Só falta Ele vir me buscar. E eu vou estar lá, custe o que custar. E queridos, olhe, o semblante de Jesus era mais brilhante que o sol ao meio-dia. O seu manto era branco, como nunca vi igual. Como eu posso descrever as glórias do céu e os belos anjos cantando e tocando suas harpas de 10 cordas? As maravilhosas coisas que eu vi, eu não as posso descrever. Aqui a imagem era tão linda, era tão maravilhosa que ela não teve palavras para dizer, para descrever ali de forma que nós possamos realmente entender. Mas eu fico, por exemplo, eu fico imaginando as cenas no céu. A Bíblia diz que Deus é um Deus santo. E quando fala santo, é realmente santo. A ponto de Moisés pedir para ver ele e ele dizer: Moisés, se tu me contemplar, tu morre. A santidade do Senhor, a glória do Senhor, nenhum ser pecador pode contemplar e continuar vivo. Então, queridos, aqui João, quando ele entrou em visão, ele era o profeta. Ellen White, ela entrou em visão também. Mas João, quando ele teve a visão de um anjo, ele caiu aos pés do anjo.
Daniel, quando ele teve a visão de um anjo, o anjo Gabriel, Daniel desmaiou. Então, nós podemos ver a glória de Deus. Se um anjo, que é um ser criado, diante de um profeta, causa esse impacto, você imagina a glória de Deus. Olha só, Primeiros Escritos, página 17. Ali nós vimos a árvore da vida e o trono de Deus. De um lado do rio havia o tronco da árvore e do outro lado oposto, ambos de ouro puro e transparente. Já imaginou um rio de ouro puro transparente? A princípio eu pensei que vi duas árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima, numa só árvore. Seus frutos eram esplêndidos, tinham o aspecto de ouro e prata. E eu acredito que Ellen White, quando ela teve essa visão aqui, foi como Eva contemplando aquele fruto, que a Bíblia diz que ele, só dela olhar, ela imaginava o sabor do fruto. Agora você imagina um fruto que é semelhante a ouro e prata. Deve ser muito lindo. E eu acredito que não é feito as maçãs que eu costumo comprar, pequenininhas. Acredito que são frutos grandes. Olha só, vi outro campo, repleto de todas as espécies de flores. E quando as apanhei, eu exclamei, elas nunca murcharão. Eu vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexos de prata e ouro, quando se agitava para a glória do Rei Jesus. Entramos num campo, cheio de todas as espécies de animais. O leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos, em perfeita união. Aqui me lembra aquela passagem do livro de Isaías, que fala que o cordeiro pastará junto com o leão. Passamos pelo meio deles e em paz eles nos acompanharam. Moraremos em perfeita segurança sozinhos e dormiremos nos bosques. Que coisa linda, maravilhosa. Olha que lugar que está nos esperando. Eu não sei quantos aqui já viveram em cidades grandes, aonde a gente tem medo de andar nas ruas. A gente tem medo de atender o telefone no meio da rua e passar alguém correndo e tomar de você. E passar uma outra pessoa e te empurrar e tomar a tua bolsa. Queridos, a insegurança das cidades grandes é muito terrível e causa ansiedade nas pessoas. Pessoas estão ficando doentes por causa da insegurança. Esse é um dos motivos de muitas pessoas estarem indo embora morar na Europa, porque lá a segurança é algo indescritível. Mas ainda não é semelhante a isso aqui. Então, nós temos realmente um lugar maravilhoso nos aguardando. Ela continua dizendo, vi uma mesa de pura prata, tinha muitos quilômetros de comprimento, contudo os nossos olhares podiam alcançá-la toda. Eu vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Na página 18 de Primeiros Escritos. O que você acha que está faltando aqui nessa mesa? Um bife? Uma carninha torrada? Uma farofa bem feita, bem saborosa? Não vai ter. Vai ter muitas frutas, irmãos. E é por isso que nós precisamos nos conscientizar e fazermos uma reforma na nossa alimentação. Não vai haver uma torta cheia de doce, não vai haver aqueles salgadinhos que tanto prejudicam a saúde da gente. Não vai haver um copo de refrigerante. Tudo isso tem que ser retirado das nossas alimentações, porque nós estamos adoecendo o templo do Espírito Santo. E Deus deseja que a gente faça uma verdadeira reforma. O vigor da mocidade. Todos saem dos túmulos com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Você é pequenininho?
pois vai sair do túmulo, ou quando Jesus voltar, vai ser, como diz, você vai ser restaurado, mas a sua altura, por enquanto, permanecerá a mesma. Olha o que diz. Adão, que está ali em pé, entre a multidão dos ressuscitados, ele é de grande altura e formas majestosas, de estatura apenas um pouco menor que a de Jesus. Ele apresenta um assinalado contraste com o povo das gerações posteriores. O pecado degenerou grandemente a raça humana, desejado em todas as nações, na página 804. E mesmo Diego, que ainda é alto, quando Adão olhar, vai dizer, meu Deus, e quando ele olhar para mim? E quando ele olhar para Samuel? Vixe, Maria. Ele vai falar, são tudo anão? O que foi que aconteceu com a minha raça? O pecado, irmãos. Olha só, Jesus, Ellen White fala, um desejado de todas as nações, que Jesus ele tem quase 4 metros de altura. Você consegue imaginar? 4 metros de altura, e eu com 1,60 m, e Adão vai olhar assim, e ainda tem gente menor do que eu. E Jesus vai dizer, calma, que eles vão chegar na estatura da plenitude. Ou coisa boa. Nós vamos, irmãos, chegar à altura, nós mulheres, seremos, ao longo dos 1000 anos que estaremos no céu, iremos crescer e chegaremos à estatura de Eva. E os homens irão crescer e chegarão à estatura de Adão. Então não se desespere com o seu tamanho. Só se prepare e espere Jesus voltar. A respeito da nossa identidade, como meu filho perguntou, mas lá no céu, eu vou perder a memória? Não vou saber que a senhora é minha mãe? Olha o que diz. Desejado de todas as nações, a alegria de encontrar a nossa família no céu será indescritível. Aqui nós podemos ouvir a voz de Jesus, a de Deus o Pai, como Mateus 25:34 disse. O que ele disse? Lá em Mateus, nós acabamos de ler, Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai. Olha o que nós iremos ouvir. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí então nós iremos receber esse reino. Aqui ele nos diz que nós somos participantes da sua alegria. E qual é essa participação? É a satisfação de ver o trabalho de nós, os pais que oramos, a alegria de ver os esforços das mães que foram recompensados. Ele vai dizer, aí estão os seus filhos, a coroa da vida está sobre a cabeça deles. Glória a Deus. Que a gente possa continuar orando, irmãos, pelos nossos filhos. Não importa o que os nossos filhos estão fazendo. Deus, Ele é o Deus de salvação, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que deseja salvar, libertar, curar e restaurar todo ser humano à imagem e semelhança dele. Ele deseja, e porque Ele deseja, Ele vai fazer. Ele vai atender as nossas orações de mães, Ele vai atender as orações dos pais, Ele vai atender as orações dos filhos, que oram também com seus pais. Ele vai atender, porque Deus é maravilhoso. Ele não quer um céu vazio, Ele quer um céu cheio, um céu que Ele preparou, uma terra. O planeta Terra é muito grande, irmãos, é muito grande. Hoje nós temos quase 9 bilhões de habitantes vivos. Então você pega um planeta de 6.000 anos, de pessoas que morreram, e 1/3 de todos esses, vivos e mortos, estarão salvos. É muita gente. Nós não temos noção de quanta gente irá se salvar. Mas eu louvo a Deus, porque eu estarei lá. Amém. E toda a eternidade, irmãos, para a gente desfrutar juntos. Aqui a gente fica só um pouquinho, não é? No Junta Panela, cada um come, vai-se embora. Eu digo, não, eu nem quero participar mais do Junta Panela, porque o povo não fica para conversar, para a gente se conhecer. Para compartilhar, dizer as boas novas. Ninguém fica. Então,
A salvação das criancinhas. Olha o que vai acontecer com as criancinhas, que os pais não estarão salvos. Olha, ao ressurgirem os pequenos imortais, imediatamente seguirão caminho, voando para os braços maternos. Aqueles que têm, sua mãe ali. Muitos dos pequenos, porém, não terão mãe ali. Os anjos acolherão os pequeninos sem mãe e os conduzirão para junto da árvore da vida. Isso está em Mensagens Escolhida 2, na página 260. Então, as mães que perderam seus filhinhos, que morreram ainda bebezinhos, elas estarão recebendo das mãos do anjo essa criancinha. E ela vai poder ver esse seu filhinho desenvolver, crescer. Mas enquanto ele é pequenininho, ele ganha asinhas. Olha que coisa linda. É muito lindo. Agora eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 13, no verso 12. 1 Coríntios 13. Não precisa projetar não, tá? Por favor, pode deixar do jeito que está. Cada um que tiver sua Bíblia, leia na sua Bíblia. 13, verso 12. 1 Coríntios, ele foi escrito por Paulo. Aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: porque nós agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos como também somos conhecidos. Então é aquela história de você ver Jesus face a face. Você vê-lo, você poder tocar nele, você poder abraçar Jesus, agradecer tudo que ele fez por você. Você vai ter toda a eternidade para fazer isso. E Paulo, de uma forma muito maravilhosa, ele nos diz, que nós iremos poder fazer isso, queridos. Não é uma igreja, como diz, separando outra igreja. Não vai haver denominação, mas vai haver apenas um povo, um só rebanho e um só pastor, como Jesus disse. 1 João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato o somos, filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O povo de Deus tem o grande privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e com o Filho. Glória a Deus. Veremos o Pai, veremos o Filho. Estaremos eternamente com o Espírito Santo. E agora, em Apocalipse 20, no verso 20... nós temos ainda uma outra revelação do Senhor para nós. Olha o que ele diz. 20 no verso 20. Aliás, não é Apocalipse, é 22. 22 no verso 20. Na hora de colocar aqui eu coloquei 20. Ah, não, é 22 mesmo. 22, 20. Aquele que testifica estas coisas diz. O que diz, Senhor? O que diz? Certamente vem sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então Jesus diz: eu estou voltando. Eu estou vindo. Eu estou vindo sem nenhuma demora mais. Então, queridos, vamos realmente acreditar. Vamos suplicar ao Senhor o poder do Espírito Santo em nossa vida. É o que nós estamos precisando, queridos, nesse momento. É o poder do Espírito Santo. É nós sabermos que precisamos alertar outras pessoas que Jesus Cristo está voltando. E Ele está voltando para levar os seus filhos com Ele. Mas aqueles que não querem, aqueles que não acreditam, aqueles que não desejam, infelizmente, eles não poderão ser salvos. Porque Deus não irá levar ninguém contra a vontade de si próprio. Nós sabemos que o que Deus mais deseja é nos salvar. Mas nós precisamos acreditar e precisamos querer ir para o céu com Ele. Porque o nosso lugar já está preparado. Vamos nesse momento nos colocar de pé
E vamos orar para finalizar? Oremos. Nosso Deus e Pai, graça te damos ao Senhor pela certeza de que o Senhor já tem lugar preparado para cada um de nós. Graça te damos, Pai, porque o Senhor deixou a tua palavra, nos dando tantos detalhes sobre esse lugar tão maravilhoso, que nós iremos muito em breve morar com o Senhor. Nos ajuda a nos apegarmos a essa tua promessa. Nos ajuda, Pai, a sonharmos com esse momento tão maravilhoso. Nos ajuda também a compartilhar com aqueles que ainda não sabem que o Senhor está voltando para oferecer um lar que nós sequer conseguimos imaginar aqui nesta terra, mas que nós iremos ter esse lar no céu. Por isso nós queremos também levar os nossos amigos, nossos vizinhos, queremos levar nossos parentes, queremos estar, Senhor, com todos eles durante toda a eternidade, te adorando e fazendo a tua vontade. Pedimos tuas bênçãos do alto dos céus, suplicamos o teu poder na nossa vida. Nos concede o poder do Espírito Santo, Pai. O poder que o Senhor tem prometido aos teus filhos, a chuva serôdia, para que nós possamos sair, pregar, viver e fazer a diferença nesse planeta. Nós imploramos ao Senhor, fica conosco, nos dá uma boa noite na tua companhia dos teus santos anjos e nos transforma, Pai, cada dia a tua imagem e a tua semelhança. Pedimos tuas bênçãos e tudo te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus dê para você uma boa semana e te abençoe grandemente.